eu sou o Gustavo do Caminho Certo.eco. Estamos aqui hoje com o Vitor, o vocalista e multi-instrumentista da banda For Fun. Tudo bom, Vitor? Beleza, Gus. Valeu. Beleza. Primeira coisa, parabenizar o show de vocês, que foi muito bom. E agora para as perguntas. Falando sobre as letras das músicas de vocês, sempre fala sobre muito meio ambiente, sempre toca no assunto da natureza. Qual que é a relação da banda com essa temática? Eu acho que principalmente no nosso disco Policenso, essa temática teve muito forte pelo momento que a gente estava vivendo, né? Eu acho que a fase da vida que a gente estava vivendo. Eu acho que, de uma forma geral, assim, eu especificamente, acho que a banda como um todo, a gente está muito ligado ao que tem um termo em inglês muito bom que é o environment, né? O meio, né? Muita gente costuma separar o ser humano do meio ambiente, na verdade é uma coisa só, né? E a gente, como pessoas que gostam muito de estar ao ar livre, praticar esporte, a gente tem uma relação muito grande com o mar, praia, então a gente costuma ter essa temática na vida, não só nas letras. Isso se acaba se refletindo na nossa música, né? Eu acho. Muito bom. E tem uma mensagem específica, assim, em relação ao meio ambiente também, que vocês querem passar com as letras? Tem alguma coisa já formada? Olha, eu acho que, assim, alguma coisa específica, não exatamente, assim, a gente procura, no que a gente escreve, tá sempre passando uma sinceridade. Eu acho que a gente, lógico, acho que até a nossa geração, né, tem uma tendência maior a estar atento à relação do ser humano com o planeta. Então, acho que isso acaba transparecendo naturalmente, assim, mas não é uma coisa que é muito, como é que eu vou dizer, muito pensada, assim, não é? Não, vamos falar sobre isso e tal. A gente deixa vir, né? Em alguns momentos essa temática acaba vindo sobre, enfim, ecologia e tudo mais. E tem algum integrante que seja mais ligado com a natureza? Assim, alguém que se destaca mais, que fala mais, procura mais o assunto? Eu acho que todo mundo um pouco, cara. Eu pratico surf, então eu tenho uma relação muito forte nesse sentido, assim, com o mar e gosto muito de conhecer lugares, mas acho que os quatro da banda como um todo, assim, acho que a gente, vive acampando, viajando para alguns lugares menos urbanos, enfim, a gente curte muito a região da Costa Verde lá no Rio, Martim de Sá, Ilha Grande, são paraísos ecológicos, né? São inclusive reservas naturais, alguns desses lugares, ainda muito preservadas e intocadas. Então acho que a banda como um todo tá muito ligada à natureza nesse sentido, né? Nunca esquecendo, eu acho que, ou pelo menos sempre lembrando, que essa dicotomia ser humano e natureza ela é perigosa, porque na verdade é tudo uma coisa só, né? E tem algum episódio, assim, relacionando a banda de maneira geral, alguma viagem, algum caos, assim, que você podia dividir com a gente aqui, relacionado ao meio ambiente, na natureza também? Caramba, relacionado ao meio ambiente. Deixa eu ver. Cara, a gente já viajou muito junto. Esse disco mesmo, o Policenso, por exemplo, a gente fez uma viagem para Praia do Sono, lá no estado do Rio, quase divisa com São Paulo, ali perto de Angra, entre Angra e Paraty. E a gente ficou acampado dias e dias. E, enfim, é um lugar muito intocado, então você volta a ser um pouco macaco, sabe como é que é? Você sobe pedra, mergulha em cachoeira. Essa é a relação. E quando você acaba criando um laço afetivo com lugares desse tipo e enfim, com esse tipo de paisagem, é impossível você não estar mais atento àquilo que você faz, ao impacto que a sua vida causa no planeta, né? Acho que sempre há um impacto, né, cara? Não adianta, não existe um impacto zero, sabe? Se você, sei lá, por mais sustentável que você seja, sempre vai haver alguma transformação no meio. Então,
por exemplo, um caos desse, não tem nada exatamente engraçado, mas, por exemplo, nessa viagem que a gente fez lá pra Praia do Sono, onde a gente compôs várias letras, várias músicas desse disco Policenso, foi um momento da gente estar muito mais absorvido e integrado ao meio, sabe? E isso acaba sendo incorporado na personalidade. Pensando cotidianamente, a gente vê várias notícias falando sobre a degradação de grandes florestas amazônicas, ou lixo, a poluição, sem problemas ambientais. O que você acha dessa degradação do meio ambiente que ainda está aí pra gente usufruir? Cara, eu acho que isso é muito fruto da ignorância humana, né? Ainda, né? Acho que é muito um reflexo da forma como a sociedade se organiza, né? Eu acho que a lógica é muito ainda pautada no lucro, enfim, no benefício pessoal. Então, eu acho que é uma consequência da ignorância do ser humano, ignorância no sentido literal mesmo, né? É não conhecer, né? Mas eu acho que isso vem a cada dia se transformando, né? Acho que as pessoas estão tomando uma consciência cada vez maior. Acho que um bom exemplo disso, por exemplo, é a questão do meio de transporte, né? Você vê nas cidades brasileiras o principal meio de transporte adotado ou é ônibus ou é carro, sabe? Meio de transporte altamente poluente, né, cara? Uma matriz energética comprovadamente obsoleta e, enfim, esgotável, que é o petróleo, né? Isso tem que ser transformado e, no entanto, não é, porque existem muitos interesses econômicos, existem um monte de montadoras de automóveis que querem lucrar, existem refinarias de petróleo, existe muito interesse e falta de vontade política para transformar isso. Esse é um problema que já poderia ser transformado. No entanto, ele não é por uma ganância e por uma ignorância também do ser humano, eu acho. A gente sabe que na frente do palco aqui, nas músicas, vocês passam uma mensagem sempre de apoio, de conexão com a natureza. E fora dos palcos, vocês têm alguma atitude específica, assim, da banda, ou mesmo de cada integrante? Cara, eu acho que não, assim, não, nada muito explícito, novamente, assim, a gente não é de forma nenhuma muito ativista nesse sentido, assim, até muita gente acaba confundindo um pouco, acha que por a gente em algumas músicas ter essa temática, ó, o Rodrigão chegou aí para endossar minha resposta. Muita gente acha que a gente toma partido disso, mas é uma coisa natural. Assim, nossa relação com o meio ambiente e natureza é uma relação, como eu disse, de pessoas que gostam de estar ao ar livre e tem uma relação afetiva com o meio, assim, mas acho que no mais a gente tenta ter uma atitude consciente, sei lá, porra, pensar alguns hábitos de forma que a gente tem eu pelo menos faço questão às vezes de pensar nos meus hábitos, inclusive de consumo, para que eu, como ser humano, tenha um impacto menor ou pelo menos um impacto mais honesto no planeta. Vou sair que meu meio tá aqui no seu joelho. Ah, obrigado. Essa relação com esse meio dele eu não curto muito. E pensando agora no cotidiano das grandes cidades, exatamente o que a gente estava falando. O que você acha desse caos frenético, sempre pressa, sempre distante da natureza, sempre distanciando da natureza? O que você pensa sobre cada vez mais pessoas vivendo nessa loucura urbana? Cara, isso é uma tristeza, né, cara? É muito triste, é muito agoniante, eu acho, assim. Lá no Rio é bem complicado, porra. Aqui em São Paulo, muito também, por ser uma megalópole, não é nem uma metrópole, né, cara? Uma megalópole industrial gigantesca. É difícil, às vezes você tá nos lugares e você não vê árvore, cara. As pessoas, sabe, derrubam as árvores e põem concreto, sabe? Existe uma lógica também de desenvolvimento, de progresso, que é totalmente pautada, porra, no material, sabe? O progresso é ter asfalto, estrada e prédio. E isso, cara, é inevitável que isso acabe tornando o ser humano muito mais agoniado. Tanto é que a gente vê aí a quantidade de casos hoje em dia de doenças muito loucas aí, de, porra, cânceres né? Por uma questão de o ser humano estar desconectado do seu
habitar, né? Ou tá transformando o seu habitat numa coisa muito claustrofóbica, assim. Então, eu acho realmente bem triste, assim, essa constatação de que os grandes centros urbanos são lugares cada vez mais ruins de se viver. É poluição, é sujeira, poluição sonora, é visual, é ruim, sabe? Assim, acho que não estou falando nenhuma novidade, assim, acho que poucas pessoas gostam disso, né? Muitas suportam, mas poucas realmente gostam. Acho que se fosse para escolher, todo mundo gostaria de um estilo de vida um pouco mais calmo, né? E pensando agora no futuro, como é que você vê mais ou menos daqui 10 anos, assim, no futuro mais próximo, como é que vai estar essa relação da população com o meio ambiente? Cara, eu sou otimista nesse caso. Acho que a tendência está cada vez melhor. Muita gente é meio catastrófica, né? Tem muitas previsões muito catastróficas. Eu não sei se quem sou eu para dizer o que vai acontecer. Uma coisa que mudou muito minha forma de pensar foi quando eu faço faculdade de geografia. Eu tive uma matéria uma vez que é geografia da população, e eu descobri estudando isso que, assim, aquelas teorias malthusianas, né, que predominam assim no inconsciente coletivo, de que o mundo vai ter cada vez mais gente, daqui a pouco não vai ter mais espaço nem comida. Isso já caiu por terra, assim, porque as teorias mais modernas já sabem que a partir de 2050 a população do mundo começa a diminuir em números absolutos, né? Os países que fizeram a Revolução Industrial primeiro, eles já está caindo a população. Você vê na Europa, no Japão, a população idosa é muito grande, e alguns países estão até incentivando as pessoas a terem filhos. Então acho que esse inchaço, essa loucura, esse frenesi, naturalmente ele vai diminuir com esse equilíbrio. Acho que vai chegar da população em números, e acho que a consciência do ser humano em relação ao seu habitat vai aumentando a cada dia. Então, eu sou bem otimista, assim. Não sei se eu vou estar vivo para ver, mas vamos ver o que vai acontecer. E para a gente fechar agora a entrevista, queria que você deixasse um recado para os seus fãs, para falar um pouquinho dessa relação do meio ambiente, incentivar, algum recado que você queira deixar para eles. Galera, façam o que vocês quiserem. Muito obrigado aí pelo espaço. Pra galera, acho que a mensagem é: faça o que o coração mandar. Só lembre que tudo tem um impacto e uma reação, né? Tacou pedra, volta pedra. Tacou flor, volta flor. Então, é assim com você em relação a outra pessoa, é assim com você em relação ao lugar que você vive, o planeta. Então, é isso. Faça seu coração mandar e ver o que vai dar. Então, obrigado. Queria agradecer, Vitor, pela oportunidade, pela entrevista. E a gente fica por aqui. Gustavo, do caminho certo.eco.